Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra nesta noite. No livro de Zacarias, no seu capítulo número 2, diz assim a seguinte palavra: Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja a mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde tu vais? E ele me disse: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Queridos irmãos, esse versículo nos traz uma advertência e uma correção ao mesmo tempo, que nós que servimos ao Senhor, nós que precisamos algo da parte do Senhor, nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor, né? Temos que estar sempre clamando ao Senhor, mesmo que muitas das vezes parece que a nossa oração não está sendo ouvida pelo Senhor, mesmo que muitas das vezes parece que o Senhor nem está dando ouvido às nossas orações, mas o nosso papel é unicamente de clamar ao Senhor. Agora, o agir de Deus em resposta ao nosso clamor, em resposta à nossa oração, não vai de encontro com aquilo que nós estamos pedindo muitas das vezes. Muitas vezes nós pedimos, clamamos ao Senhor 1, 2, 3 vezes e não vemos resposta. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo. E muitas das vezes nós até desanimamos, pedimos algo ao Senhor e no decorrer ali de tempo desanimamos e não pedimos mais. Por quê? Nós vemos que sentimos que o Senhor não está dando ouvido às nossas orações, então nós não clamamos mais, deixamos de lado. Mas nesse versículo que eu acabei de ler, Zacarias, ele falou assim: e tornei a levantar os meus olhos. Em outras palavras, e tornei a orar ao Senhor, como das outras vezes que eu estava orando, eu tornei a orar ao Senhor novamente. E a Bíblia disse que nessa vez que Zacarias tornou a levantar os olhos, a Bíblia diz que ele viu o anjo, né? Que a qual falou para ele, que está no versículo: e olhei e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. Ou seja, se ele não tivesse tornado a levantar os olhos, ele não ia ver esse homem que simbolizava Deus, ele não ia ver esse nome. Mas ele persistiu em olhar. Como nós também nos dias em que estamos vivendo, nós temos que persistir em oração. Mesmo que muitas das vezes parece que não está sendo ouvida, mas nós temos que orar. E o agir de Deus vai chegar em nossas vidas. Se Zacarias não tivesse tornado a levantar os olhos aos céus, né, ou onde que ele estava naquele momento, ele não ia ver aquele homem. Se ele tivesse olhado uma vez e não viu o homem e fosse embora e deixasse para lá, ele ia perder a bênção. Mas ele olhou e não viu nada. Aqui no versículo, aqui ele fala: e tornei a levantar os meus olhos. Dá a entender que ele já tinha olhado uma vez e não viu nada. Mas ele tornou a levantar os olhos, aí ele pôde ver um homem. E ele perguntou para o homem, né? O versículo de número 2, ele disse assim: e eu disse para ele: onde tu vais? E aí o homem respondeu: vou medir Jerusalém para ver qual que é a sua largura e o seu tamanho. Ou seja, aquele homem, né, falou para Zacarias que ele ia medir Jerusalém. Quem é Jerusalém? Somos nós. E simbolicamente, quem é esse homem? É o anjo do Senhor, é o Senhor que está no mesmo lugar todos os dias. Aí na sua casa, no seu emprego, na igreja, onde quer que você esteja, se você tornar a levantar os seus olhos e clamar ao Senhor, como de muitas e muitas outras vezes você tem clamado ao Senhor e parece que o Senhor não ouviu, mas o Senhor está te ouvindo. Você tem que persistir em clamar ao Senhor, porque quando você clama ao Senhor, o Senhor, Ele ouve as nossas petições, Ele ouve as nossas orações, mas tem o tempo dele responder. Haja visto que Elias
orou 7 vezes para que Deus pudesse mandar chuva sobre a terra. Orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira e não estava acontecendo nada. Mas contudo, ele voltava ao lugar, dobrava os joelhos e orava lá no monte. 1, 2, 3, até que houve a resposta. E na Bíblia diz que na 6ª vez chegou uma resposta a qual o seu servo, pegou e chegou a ele e falou assim: não, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. E aí Elias, então, é sinal da resposta das minhas orações. Então, meu irmão, minha irmã, não pare de clamar ao Senhor. Clama, mesmo que pareça que os céus estão fechados, parece que as portas não se abrem, mas continue clamando ao Senhor. A Bíblia conta uma história também de um juiz que tinha uma viúva que ficava impertinando ele todo dia: julga minha causa, julga minha causa. E a Bíblia disse que chegou um dia que o juiz não aguentava mais de ver aquela viúva pedindo para ele julgar a causa. Ele falou assim: eu vou resolver o problema dessa viúva, porque se eu não resolver, ela não vai parar de ficar me impertinando. Em outras palavras, não que você fique impertinando ao Senhor, mas se você não ficar clamando ao Senhor dias após dias, horas após horas, o Senhor, essa parábola fala assim: se aquele juiz teve de compaixão daquela viúva que ficou clamando, pedindo para ele resolver a causa dela, e ele pôde resolver a situação daquela viúva, quanto mais o nosso Deus, que é amoroso, que é o Pai de amor, quanto mais você clamar a Ele, vai chegar uma hora que Ele vai vir ao seu encontro e vai responder a sua oração. Mas para isso é necessário que você faça igualmente, Zacarias: torne a orar outra vez. Torne a buscar ao Senhor a sua vez. Mas ontem eu busquei, o Senhor não falou nada. Ontem eu fui na igreja, eu jejuei o dia todo, fui na igreja e Deus não falou nada. Continue jejuando. Torne a jejuar, torne a orar, torne a buscar ao Senhor, torne a buscar o Senhor na madrugada, torne a buscar o Senhor 1, 2, 3 vezes durante o dia, como você fazia. E vai chegar uma hora que o anjo do Senhor vai chegar a ti e vai falar: eu vim para medir qual é a sua largura e qual é o seu comprimento, para que eu possa te abençoar. Então que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra. Não desanime, continue buscando ao Senhor, continue orando ao Senhor, igualmente Zacarias, mesmo que o Senhor não se manifestou ainda, mas torne a levantar os seus olhos aos céus e clamar ao Senhor, e aí o Senhor, quando você menos esperar, Ele vai chegar para medir o seu tamanho, medir essa largura, para que a bênção possa ser perfeita, para que a bênção possa ser completa em sua vida. Que Deus abençoe. Essa é uma palavra para você estar ouvindo nessa semana. Se você parou de levantar os olhos ao céu, se você parou de orar ao Senhor, volte a orar, torne a orar novamente, torne a jejuar, torne a ir aos cultos, torne a buscar ao Senhor, mesmo que as coisas parecem que não estão fluindo, mas de uma coisa você tenha certeza: o Senhor, Ele vai vir ao seu encontro. É que o nosso tempo não é o tempo do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor possa falar melhor no seu coração. Tenha uma ótima semana, uma semana de bênção, uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.